Meus amigos, vamos comentar esse caso em que o prefeito supostamente daria o mandato, o seu mandato pelo qual foi eleito nas eleições de 24 para sua mãe, né? Essa foi a notícia aí que rodou o Brasil inteiro, né? Prefeito eleito no Ceará deixa de assumir o cargo para deixá-lo para sua mãe, né? Então seria ali um presente para sua mãe. Bem, mas a pergunta que não quer calar, né? O que a gente vai falar aqui é de direito eleitoral, qual é o impacto dessa matéria, desse caso aqui, no direito eleitoral. Então, qual é a pergunta que a gente vai responder? Primeiro, né, a gente tem basicamente duas perguntas. Mãe e filho podem concorrer na mesma chapa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, pode renunciar, né, o filho pode renunciar para, entre aspas, dar a vaga para a mãe? Por que isso? Porque a gente tem basicamente aqui, na fase do processo eleitoral, primeiro, a gente tem o registro de candidatura, que é saber se mãe e filho podem aqui se registrar, e depois o fato dele renunciar, se isso não seria uma fraude, um abuso de poder político que tem implicação em outras ações. Nós vamos por parte, né? Vamos responder a primeira questão. Mãe e filho podem concorrer na mesma chapa? Sim. Por quê? Porque existe a inelegibilidade reflexa que não se aplica nesse caso aqui. O que é a inelegibilidade reflexa? Diz lá o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, que são inelegíveis o cônjuge e o parente de segundo grau do presidente, do governador e do prefeito. Mas, nesse caso, são os mandatários, obviamente, eleitos, que ocupam o cargo. Não foi o caso, né? Nesse caso aqui, a mãe e o filho concorreram sem serem detentor de mandatos eletivos. Então, como o filho não era prefeito, nem governador, nem presidente, então ele não refletiu a inelegibilidade para a mãe, nem vice-versa. Então, tranquilo, podem muito bem concorrer pai e filho, já que mãe e filho, pai e filho, enfim, parentes de segundo grau, já que eles não eram detentores de mandatos de prefeito, governador e presidência. Eles estavam almejando o cargo. Então, tranquilo, essa fase aí pode sim ser candidato a prefeito, mãe e filho. Tá? Bem, agora a gente vem para a segunda questão, que é a questão mais polêmica, né? O filho pode renunciar para dar a vaga para sua mãe, ou seja, já que ele foi eleito prefeito, ele pode renunciar? Bem, primeiro a gente tem que entender aqui o caso, tá? Por que ele vai renunciar? Ele também tem uma outra possibilidade. Aqui, o prefeito, né, e a vice, a mãe dele, aqui da cidade de Oroz, aqui no Ceará, esse prefeito, por coincidência, ele é suplente de deputado estadual da candidata eleita vice na chapa do prefeito de Fortaleza. Então, o prefeito de Fortaleza, né, essa chapa aqui de Fortaleza foi eleita, e a vice-prefeita, ela é deputada estadual. Então, ela assumindo o cargo de vice-prefeita, ela libera o cargo de deputado estadual para o prefeito. Então, o prefeito de Oroz assume a vaga de deputada estadual, da vice, lá em Fortaleza, a deputada Gabriela Aguiar, e, por sua vez, a mãe dele vai para a cadeira de prefeito de Oroz. Então, a dança da cadeira está aqui. O prefeito de Fortaleza vai assumir como prefeito de Fortaleza, junto com a vice vai liberar a vaga de deputado estadual, que será assumida pelo prefeito de Oroz, que, por sua vez, vai dar a vaga de vice-prefeito para sua mãe. Então, até aí tudo bem, né? A gente já entendeu o caso. Agora vamos lá para a grande questão, né? Se isso, em tese, teria uma implicação de fraude ou de abuso de poder político. Aqui a gente consegue vislumbrar, claro, né, pessoal, sempre vislumbrando um caso hipotético. Basicamente, duas possibilidades. A AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, seria um abuso de poder político? Bem, não se sabe porque ele não era ocupante de cargo, até onde se tem notícia. Então, o TSE tem uma jurisprudência muito firme, no sentido de dizer que abuso de poder político tem que ser um detentor, né, que tenha um poder de autoridade geralmente viabilizado por um cargo público. Me parece que não foi esse caso aí. Me parece que não seria esse caso. A ver se a ação for proposta, onde é que isso poderia desaguar. Não seria um abuso de poder econômico, nem uso indevido de meios de comunicação. Sobraria aqui, para o nosso caso concreto, me parece que uma AIME, Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo, que tem como causa de pedir o abuso de poder econômico, a fraude e a corrupção. Me parece, claro, tudo hipoteticamente, tudo num plano didático, né, que poderia ser fraude.
O TSE, né, ele tinha uma jurisprudência que essa fraude ela só poderia ocorrer no processo de votação, ou seja, não seria uma fraude no sentido amplo que a gente conhece, seria fraude apenas no âmbito da votação. No entanto, o TSE ampliou esse conceito, tá? Principalmente a partir da fraude à cota de gênero. Ele entende o seguinte, ó, o caput do artigo 8 da resolução 23735, que disciplina os ilícitos eleitorais. Ele diz que a fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir, confundir ou ludibriar o eleitorado e que possam comprometer a normalidade das eleições. Então, me parece aqui que é muito amplo, tá? Só que a gente tem um detalhe, fica aí até o final, que é um detalhe que pode cair isso aqui tudo por terra. Fica aí até o final. Mas antes, vamos entender aqui, vamos aprender direito eleitoral. Então veja que o conceito de fraude é bem amplo, mas ele vai além. Veja o parágrafo 1º desse mesmo artigo. Configura-se fraude à lei, para fins eleitoral, a prática dos atos com a aparência de legalidade, mas destinados a frustrar objetivos de norma cogente. Bem, aí poderia se arguir, ele frustrou a vontade do eleitor, ludibriou o eleitor, porque o eleitor votou nele como cabeça de chapa e na mãe como vice. Ele, ao assumir, vai renunciar para liberar para a mãe. Então isso seria uma espécie de fraude. É um argumento, né? É um argumento que, obviamente, os tribunais eleitorais vão enfrentar e a gente vai verificar se tem viabilidade ou não. Se a Justiça Eleitoral entender, só lembrando que como é cargo de prefeito, então o juízo competente é lá na zona eleitoral, depois o recurso vai para o TRE. Se o Tribunal Regional Eleitoral confirmar que é o esgotamento da instância ordinária, começa na zona eleitoral e termina no TRE, pode ir para o TSE? Pode. Mas o TRE confirmando, as consequências seria a inelegibilidade de 8 anos para ambos, porque em tese, né, ambos praticaram a ação, a cassação do diploma e, como consequência, novas eleições em Orochi. Claro, né, pessoal, isso tudo no campo hipotético para a gente entender que o direito eleitoral, ninguém se sabe nem sequer se vai entrar com essa representação. Só que lembra que eu falei para vocês que a gente tinha um ponto aqui que poderia cair por terra todas essas proposições de ações? É a questão aqui das fases do processo eleitoral, né? A gente tem um pequeno grande detalhe que pode fazer muita diferença nisso aqui, que é o quê? Esse ato que em tese seria fraudulento, ele é um ato futuro e incerto. Muito embora já se tenha ventilado que ele vai renunciar, né, que ele tinha dito que iria renunciar, é um ato futuro e incerto. Por quê? Porque essa renúncia só pode ocorrer com a posse. E como regra geral, a Justiça Eleitoral ela encerra a sua jurisdição aqui com a diplomação. Por exemplo, a AIME ela tem um prazo de propositura de 15 dias após a diplomação. Então, ele vai ser diplomado como prefeito e ele só vai, em tese, renunciar depois da posse. O que os representantes poderiam fazer, impugnantes ou os investigantes? Eles vão entrar com uma AIME antes mesmo dele renunciar, com base em rumores ou com base em declaração do prefeito eleito? Enfim, a ver se esse ato incerto não seria ali, inclusive, uma ausência no interesse de agir, já que sequer o ato existia, né? É uma questão a ser enfrentada. Por outro lado, né, os representantes poderiam dizer que há ali sim um certo indício de fraude, a ver, né, se primeiro essa representação vai ser proposta e como os tribunais vão enfrentar essas questões. Tá bom, meus amigos? Então, me parece que a primeira questão de poder concorrer junto, obviamente que pode. Vamos ver esse caso inédito aí, como é que vai enfrentar a outra pergunta, né, se seria um meio fraudulento ou não, os tribunais. Tá bom? Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, isso é muito importante. Se quiser se matricular na nossa oficina de Direito Eleitoral, né, o link vai ficar aqui na descrição. A gente tem grupo de WhatsApp de tira dúvida, aulas em vídeos, materiais divididos por assunto, súmulas divididas por assunto e comentar. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.